nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que maravilha! Hoje nós vamos aprender com Jesus a rezar. Rezar com Ele. E vamos ver qual a consequência deste momento em que rezamos juntos com Jesus. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que evangelho maravilhoso. Hoje é dia de fato de repensarmos o sentido da oração, o poder da oração. Claro, rezando com Jesus, centralizado nele. Vejam que o evangelho fala que Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda rezando. Jesus passou a noite toda rezando porque a consequência desta oração de Jesus, eterna, missionária, para a vida inteira, transformando a vida daqueles homens aos quais ele mesmo escolheu. Outro momento forte é todo o poder, presença, o mistério que Jesus passa para eles. Primeiro, Jesus reza a noite inteira oração. Depois, ao amanhecer, diz a narrativa, a comunidade de São Mateus, que Jesus chama os discípulos. Desses, ele escolhe 12. Vocês vão ficar comigo permanentemente até o final da minha missão neste mundo. Os escolhe. E aí, quando ele escolhe, ele vai dando nome para cada um. Veja, ele escolhe pelo nome, o nome de cada um. Veja a importância do seu nome, a sua identidade. Então, quando Jesus age, ele age na sua pessoa. E cada um de nós, nossa identidade, a nossa história, a nossa vida, o nosso contexto. Então, ele escolheu porque conhecia a cada um deles. Na oração, Jesus já ia escolhendo os seus discípulos, já ia rezando com o Pai. Veja como é importante este momento. Na hora que você estiver rezando também, você já vai rezando a própria situação. Aquilo que de fato você está querendo, pedindo, suplicando, você vai rezando a situação e colocando nas mãos de Jesus. E ele, na oração com você, ele de fato, ele vai levar esta oração a uma consequência. A consequência do evangelho de hoje, da oração de Jesus, é que de fato os discípulos vão dar continuidade à missão de Jesus. Primeiro precisam aprender. Jesus dá o nome, identifica
cada um deles, chama pelo nome e depois vai prepará-los. Por isso que depois, ao amanhecer, descem da montanha, ou seja, vão para o campo de missão. Lá no campo de missão já tem muito trabalho, tem uma multidão, tem outros discípulos e tem uma multidão. Essa multidão está carente de Deus, precisa de fato trazer, acolher de Deus a sua força, a sua misericórdia, para tornar digna a sua vida. Para isso precisam ser curados. E aí Jesus cura a todos. E também aqueles que estavam, como diz o Evangelho, atormentados pelos espíritos maus. Jesus saiu uma força muito grande. Então veja que maravilha, né? Assim também, vamos rezar e deixar com que Jesus possa realizar a sua vontade por meio de nós. Mas você tem que pedir: Senhor, seja feita em minha vida a tua vontade. Você vai se surpreender com tanta maravilha que Deus irá fazer por meio de você. Mas você precisa se preparar, por isso tem que rezar todos os dias e colocar nas mãos do Senhor tua vida, tua história, os teus projetos, toda a tua família. Deus abençoe, te livre todo o perigo, todo o mal e te dê sempre a oportunidade de viver em plenitude na oração com o Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.